da língua hebraica, que são encontradas na Bíblia durante toda a leitura e que, se não forem bem entendidas, a gente não consegue recuperar o sentido do texto. A gente não consegue entender o texto bíblico. Eu não sei se os irmãos já viram um texto, ou às vezes a gente lê e nem percebe muito as palavras, porque a gente se concentra na questão do sentido maior do texto, né? O sentido geral daquilo que a gente está lendo. Mas tem um textinho que fala: sobre Edom lancei as minhas sandálias. Já viram esse texto? Esse texto ele é interessante porque ele tem a presença muito forte de hebraísmos. Quem lê esse texto e dá atenção a essas sandálias sobre Edom, fica questionando, mas por que será que o autógrafo, a pessoa que estava presente, que escreveu o texto lá, registrou lançar sandálias? Qual é a necessidade de lançar sandália em um determinado local? Que ato profético é esse? Ali está presente um elemento da cultura. Não é ato profético, não é nada exagerado, mas sim um marco. Assim como no Brasil, quando a gente fecha um acordo entre duas partes, um chega lá e cumprimenta o outro com a mão direita e assina um contrato, lá no tempo bíblico se lançava a sandália. Era uma marca. Do mesmo jeito que nos tempos dos casamentos do Velho Testamento, como é que era feita a celebração? A celebração era feita utilizando pequenas botijas de barro. As botijas eram lançadas no chão e, quando não eram quebradas com impacto, eram quebradas com os pés dos noivos. E representava o quê? A vida passada já se era. Os cacos misturados das duas botijas representavam agora um só corpo, que seria oriundo do barro da onde o homem veio. Então, quando a gente não entende os hebraísmos, as figuras, a gente não consegue entender grande parte dos textos bíblicos. Já viram falar que Jesus é a porta? Mas os irmãos sabem entender por que no texto está falando que Jesus é a porta? Também o hebraísmo. O fato de Jesus é a porta não é uma porta como a porta aqui do templo. Não é a porta da entrada de uma casa. Nem tampouco a porta da entrada de um aprisco de ovelhas, que é normalmente a figura que a gente utiliza para poder entender esse texto, falando que Jesus é a porta. Quando nós pensamos que Jesus é a porta, ele é a porta das ovelhas? Sim, é o que o texto fala, mas isso é uma alusão ao que acontecia em Jerusalém, na época de Cristo, com relação à passagem de ovelhas da parte externa da cidade de Jerusalém para o interior do templo. Existia uma porta específica no muro da cidade que dava acesso ao templo sem passar com as ovelhas pelo meio da cidade. E essas ovelhas eram encaminhadas para o templo para que houvesse o sacrifício. O que Jesus está falando? Eu sou a porta, eu sou o único caminho para se chegar até o templo, para o sacrifício, para se chegar até Deus. E não que ele vai ser aprisco. Mas se eu não entender a representação dentro da cidade de Jerusalém, eu não entender como é que funcionava a geografia do local, nem tampouco a questão das muralhas e das portas. Em Jerusalém existem diversas portas, cada um com um nome, e que tem uma representação ou profética, ou na época, tá? Eu não vou conseguir entender e recuperar o texto. Uma outra coisa que a gente pode também falar antes de começar a disciplina, não sei se os irmãos se lembram, mas existe um texto profético que diz que o Messias chegará marchando até Jerusalém e adentrará a cidade pelos portões de ouro. Conhecem esse texto? Quando a gente olha para as imagens na internet, que é fácil para a gente hoje, de Jerusalém, e a gente procura a respeito de portas da cidade, existe um portão bem grande da cidade, chamado Porta de Ouro, e que não tem porta no local. Ele está selado, preenchido com pedras. Não tem como passar ali. Além disso, na frente dessa porta, foi feito um cemitério, na época que Jerusalém estava dominada pelos muçulmanos. Hoje existe uma polarização, né? A cidade está dividida, mas naquela época era totalmente. Essa profecia foi tão forte, a ponto de que os próprios muçulmanos procuraram respostas dentro da profecia, de forma a fazer com que ela jamais fosse cumprida. Selaram a porta de ouro e colocaram um cemitério na frente. Por quê? Porque os rabinos e os grandes líderes judeus jamais se contaminam passando por locais onde há mortos.
Então botaram um cemitério na frente. Se eu não souber dos hebraísmos, se eu não souber dos elementos da cultura, eu vou passar pelo texto e vou falar, mas que legal, é a porta, cadê a porta? E na hora que eu deparo, essa é a porta? Está mais para pedaço da muralha. Pois não, minha querida. Eu vou levar. Um pregador de 23 anos, não sei se você já ouviu, é Vitor Azevedo. Nossa, eu assisto a pregação dele, aí, agora que eu estou entendendo, deve ser por causa do hebraísmo, porque ele fala umas coisas que eu já li trocentas vezes e não vi aquilo. Tanto que eu assisto a pregação dele na cozinha, eu estou vendo a hora de quebrar um prato, porque é igual o gol do Corinthians, sabe? É interessante, né, que a gente, ao ver realmente o Espírito falar, usando as pessoas, a gente percebe que Deus comunica algumas coisas que aparentemente estavam escondidas. Eu não sei quanto aos irmãos, mas até hoje eu estou impressionado com a pregação do... Meu Deus do céu, faltou o nome agora, do cantor que esteve aqui conosco, o Cris Duran, lá aquele dia. Né? Eu estou besta, assim, pela simplicidade dos elementos e pela forma com que ele tratou ali na liturgia, no formato, e recuperou um sentido muito profundo e, ao mesmo tempo, muito simples no texto. Né? O Espírito Santo fala com as pessoas que se submetem a ele de uma forma muito especial e dá vontade realmente de começar a comemorar. Né? Bom, então, hebraísmos são esses elementos. São difíceis? Não são. É basicamente uma tabela de dicionário. Quando eu olho para um símbolo que está lá na Bíblia, eu vou correr atrás de um dicionário da cultura. Na apostila de vocês tem vários elementos, já de hebraísmos, que podem ser consultados, e a gente consegue adentrar numa interpretação mais precisa. Ok? Então, vamos definir. Então, uma das grandes dificuldades na interpretação bíblica, que permanece desde a antiguidade, é a variabilidade da língua e da cultura. Então, a língua hebraica, ela muda com o tempo, assim como qualquer língua muda. Se a gente for pegar a Bíblia, versão aí de João Ferreira de Almeida, tradução de 1500 e pouquinho, e a gente for comparar hoje com a tradução à mensagem, a gente vai perceber que a estrutura do texto muda muito. Ou outras versões, NVI, né, NTLH, podem comparar à vontade com aquilo que vocês tiverem acesso. Por que muda? Porque a língua é dinâmica. Qualquer língua, ela evolui com o tempo. Antigamente, nós usávamos muito, principalmente aqui na Bahia, até pouco tempo atrás, eu sou de Minas, e lá em Minas a gente tem um linguajar mais roceiro, mais simples. Eu cheguei aqui na Bahia, tu é tudo, né? Você é isso, lá é você, né? Então, assim, aqui eu achei uma linguagem mais rica, né? Na utilização das pessoas, eu achei mais próxima de uma língua mais culta, apesar de também ser, de certa forma, uma forma meio roceira também, só que dentro de cada região. Para a gente lá, a gente tinha uma visão diferente. Só que com o tempo passando, a gente começa a perceber, principalmente na cidade de Vitória da Conquista, que recebeu muita gente de fora, ou de outras cidades ou de outros estados, que esse tu começou a se perder. A linguagem vai mudando, e isso não tem 20 anos. A língua, ela é dinâmica. Se é dinâmica, no nosso pequeno tempo de vida aqui, 20 anos, quanto mais quando a gente considera um período de 2.000, 4.000, 3.000 anos, embora o texto seja escrito no período de 2.000 anos, mas ele registra eventos de tempos anteriores. Tá? Então, existe essa variabilidade. A outra coisa é a evolução da cultura também. Eu não sei se os irmãos já pararam para prestar atenção, mas Abraão, lá no contexto bíblico, ele pega um determinado momento e começa a dar o dízimo. Já viram Abraão dando o dízimo no Velho Testamento? Abraão dá o dízimo antes da instituição da lei, que tinha o dízimo. Como é que um dízimo aparece antes da instituição do dízimo? Cultura. Alguns teólogos vão entender que Deus se apropriou da cultura que existia naquela época e concordou com a instituição do dízimo. E não aquilo como sendo algo revelado para um profeta, qualquer coisa, a partir de agora, dízimo. Foi algo que corações voltados para Deus resolveram fazer, e Deus
concordou com aquilo, aceitou aquilo, subiu a ele como cheiro suave. Então ele permaneceu com aquele elemento da cultura. Mas mesmo assim, quando a gente vai avaliando o próprio dízimo, qual o conceito que a gente tem de dízimo hoje? É de 10%? Dentro do Novo Testamento, só para poder adiantar, dízimo não é 10%. Na verdade, a gente continua com a mesma palavra, para a gente poder ter um entendimento claro. Mas hoje, o dízimo é segundo a generosidade, o que dá-se a entender que ele é muito maior, já que nós temos o coração de Cristo, já que o nosso coração não é um coração do mundo, é um coração generoso, que esse valor seria muito maior. Por que ele seria maior? Por que o dízimo seria maior hoje? Por que não é mais 10%? Porque antigamente, Jesus nos coordenava, mandava em nós de forma externa. A forma com que o mundo trabalhava nas questões religiosas, nas questões de proximidade de Deus, era algo ligado ao comportamento, algo externo, aquilo que você fazia, aquilo que as pessoas viam. Quando Jesus vem, ele muda essa forma de ação com o sagrado, e ele vai falar que é importante que nós tenhamos um coração puro. É importante que nós não sejamos um sepulcro caiado, bonito por fora e horroroso por dentro. A proposta do Evangelho é uma proposta de coração e de propriedade de Deus sobre o nosso coração. Então, se Ele é proprietário do nosso coração, Ele é proprietário de todo o nosso ser, Ele é proprietário de toda a nossa fazenda. Tudo é dele. E se você for observar, na verdade, você diz que o Senhor se apropriou de uma tradição. Mas se você voltar um pouquinho mais, na verdade, a tradição se apropriou da primeira ordenança, que gerou, no caso, a morte de Caim, a morte de Abel. Porque, se você observar, a doação da boa parte já era o dízimo. Só que sem ser instituído o dízimo. Porque quando o Senhor pede a boa parte de Caim e de Abel, no meu entender, aquilo ali já era o dízimo. Sim, seria a questão da oferta, com toda certeza. Mas o valor dos 10%, que aí seria o que eu queria chamar a atenção, ele foi instituído posteriormente. Né? Exatamente, a gente percebe algumas coisas. Então, a cultura evolui, a língua evolui, a tradição evolui, tudo evolui. E aí eu faço um registro aqui com os irmãos, não me entendam de forma errada, que é importante isso. Os irmãos já ouviram falar em evolução, a gente bate o pé firme e fica nervoso quando alguém fala a respeito de evolução e quer juntar a evolução com o cristianismo. Porque a evolução de Darwin diz que o homem veio do macaco, né? Não é isso que ela diz. Já começando a falar logo para os irmãos. Eu estudei um pouquinho a respeito disso, né? Na minha história acadêmica, não é isso. Mas ainda que fosse isso, existem algumas coisas que realmente evoluem. Nós evoluímos, nós melhoramos. Nós, a cada dia, vamos nos transformando à semelhança de Cristo, que é a proposta da palavra. Isso é uma evolução, é sair do ruim para o melhor. Então, não nos apropriando daquilo que está lá nos livros, né, de ciências do primeiro grau, segundo grau, não dá para concordar com aquilo de jeito nenhum, mas a gente entende que realmente existe um melhoramento à medida com que o Senhor vai trabalhando em nossas vidas. Então, vamos lá? A formação da língua, sua gramática, os componentes culturais cobrem grandes períodos históricos. Se eu hoje falar para os irmãos, vamos nos dividir aqui de 2 em 2 e vamos cobrir o bairro aqui para poder pregar o evangelho, o que os irmãos entendem? Exatamente o que eu estou falando, né? Vamos nos dividir de 2 em 2, vamos andar ao redor do bairro e vamos pregar o evangelho. Se isso aparecer na Bíblia, até o momento do encerramento do cânon, que é no Apocalipse, quando a Bíblia fala, o próprio Jesus disse, mandou de 2 em 2 para poder anunciar as boas novas. Não necessariamente quer dizer que eram 2. Lá para o judeu, 2 é chamado de maioria mínima. Pode ser 2, 3, pode ser 4, não pode ser 1. Existe um aspecto dentro da numerologia hebraica, que é o aspecto qualitativo. Eles não dão muita ênfase no valor numérico, não. O importante é o quanto esse número representa em termos de qualidade. E aí tem algo que é muito importante, quando a gente pega dentro da cultura, para poder entender os números. Como, por exemplo, o número da besta. 666, que chega a dar arrepio, né? Quando a gente ouve falar a respeito disso.
que nada mais é do que uma representação numérica e que não tem conta para se chegar no 666 e que ele representa qualidades a respeito do tal governante que vai ser a besta. Não vou adiantar para dizer o que significa, mas já trago para vocês. É uma qualidade. Ok? Quando você pega em Apocalipse e ouve falar a respeito dos 7 Espíritos de Deus, mas meu Deus do céu, não é um Espírito Santo só, e por que tem 7 agora? 7 anjos que estão nas igrejas. O que é que significa essas coisas? Não é numérico, é qualitativo. Quando eu olho para o número 7, assim como a semana tem 7 dias e é uma semana perfeita, eu olho para o 7 na Bíblia e o 7 indica para mim perfeição, completude, totalidade. Por isso, 7 Espíritos de Deus, Deus em sua plenitude. Não posso ler muita coisa da Bíblia vendo números e achando que os números são quantidades. São normalmente qualidades. Hebraísmos. Então vamos evoluir. Quando a gente trabalha com estudo de uma língua, eu posso estudar de 2 formas, tá? Eu posso fazer um estudo sincrônico ou um estudo diacrônico. O estudo sincrônico é quando eu estudo a língua em um determinado momento e eu estou lá. Então, se eu quiser estudar o brasileiro, o português brasileiro, hoje eu posso fazer o estudo. Mas eu jamais posso fazer o estudo do hebraico no tempo de Jesus, que eu não estou lá mais. Só se tivesse máquina do tempo, né? Vamos para lá para a gente poder ver como é que ele funciona lá. O estudo que a gente faz é chamado de estudo diacrônico. Evolução da língua mediante o passar dos anos até o nosso momento. É só uma curiosidadezinha. Bom, então hebraísmos aí é o nosso tópico, são determinadas expressões idiomáticas encontradas nas escrituras que registram a forma de comunicação específica dos judeus. Quando nós estudamos os hebraísmos, realizamos um estudo sincrônico da língua. A gente tenta trazer o significado daquilo para o momento histórico da época deles. Só que a gente acaba fazendo um estudo diacrônico. Só para complicar a vida de vocês, tá? Depois a gente dá uma lidinha disso na apostila. Tem um textinho aí? Então vamos trabalhar com hebraísmos. Então já tem um ali, que é justamente o que eu citei para os irmãos no início. Existem alguns hebraísmos de acordo com o tópico a ser tratado. Um conjunto de falas, um conjunto de expressões idiomáticas que já tem um significado comum. Comecei com os primeiros. Tem um significado comum. Então, separei alguns aqui para os irmãos, está na apostilazinha também, a respeito de poder e posse. Então, já caiu logo ali o versículo que eu usei como exemplo, coincidência, né? Sobre Edom lançaria o meu sapato. Está em Salmo 108, o verso 9. Quando eu olho uma expressão como essa, colocar os pés, lançar o sapato, lançar a sandália, pisar no monte, como existe muitas vezes na Bíblia, aquilo aí está indicando que a pessoa vai tomar posse. Ou é celebração de um contrato, ou porque ela está invadindo um local e quer realmente tomar aquilo para ela, ou Deus está dando um determinado local para uma pessoa e na hora que ela chegar ali, ela vai celebrar essa recepção da bênção de Deus. Então, lançar a sandália é tomar posse. Então, na hora que a gente olhar para um texto como esse, em Salmos 108:9, sobre Edom lançarei o meu sapato, eu não vou imaginar mais a pessoa jogando o sapato como sendo simplesmente jogar um sapato. Quer dizer que ele vai estar tomando posse de Edom. Aí tem outro significado. O que é Edom? A gente não vai aprofundar, que não estamos estudando esse texto específico, só a expressão. Outras formas de falar a mesma coisa, né? Colocar os pés. Quem pode fazer a leitura para a gente aqui de Efésios 1:22? Que eu levo o microfone. Quem lê para a gente? Efésios 1:22. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como único Senhor de tudo. Bom, colocou Cristo sobre várias coisas, deu autoridade a Cristo. Em alguma outra versão, em algumas outras versões, principalmente João Ferreira, dependendo se for revisada ou atualizada, corrigida, ela fala que Cristo colocou tudo debaixo do escabelo, Deus colocou tudo debaixo do escabelo dos seus pés.
debaixo dos pés de Cristo. Isso está dizendo o quê? Que Deus deu autoridade a Jesus para tomar posse de tudo que já era dele. A gente não tem aquela musiquinha que repete o texto bíblico, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É isso que esse texto está dizendo. Jesus veio e tomou posse daquilo que era dele. Então, preciso entender a expressão idiomática para entender o que o texto está dizendo. Outro, aqui é bem interessante, que a gente olha alguns textos e fica se perguntando, pelo menos eu sou assim, né? Em Salmo 63:5, né? A minha alma se farta com tutano, como de tutano e gordura. A gente pensando na nossa cultura hoje, né? Meio estranho, né? Comendo tutano, quebrando os ossos e comendo aquela massinha que está lá dentro, né? Me enchendo de gordura. O que é que esse texto está dizendo? Vamos tentar explicar de forma muito simples. Aquele feijão tropeiro, bem gostoso, o que ele tem bastante nele? Né? Ele dá sustância, dá força, né? Qual o tempero que a gente utiliza para ele ficar com sustância e bem forte e gostoso, né? Tocinho, gordura. A gordura é um dos principais elementos na culinária para poder dar maciez ao que está sendo feito e sabor. A gente não come bolacha recheada, para citar um exemplo aqui, meio contrário, né? O feijão tropeiro estava tão bom, né? Mas a bolacha recheada tem algum gosto por conta da gordura presente ali. Se a gente só botar açúcar e biscoito, fica um negócio muito insosso. A gordura é muito necessária. Então, o que está sendo mostrado aqui é que a alma do salmista está se fartando de algo que é muito gostoso. É bom. O que significa isso? Que ele está feliz. Quando a gente olhar uma expressão dessa, minha vida está cheia de gordura na Bíblia, né? Então estou bem feliz, né? Estou bem gordinho aqui. Estou cheio de felicidade. Então se fartar de tutano e gordura é felicidade. Saciedade. É justamente quando a gente vai pegar dentro do estudo histórico, né? Qual era o modelo de beleza, só para poder trazer antes dessa nossa nova forma de ver o mundo, né? Esse pós-modernismo. As meninas mais cheinhas, os rapazes mais cheinhos, eram o modelo de estética que existia. Por quê? Quando a pessoa era mais magrinha, não era uma opção de ficar mais magrinha e saudável, é porque não tinha comida. Então, quando a pessoa era mais cheia, ela era próspera. E se ela era próspera, ela estava feliz. E ela era um bom par para mim, porque se ela era próspera, ela ia cooperar para a minha própria prosperidade. Então, isso que veio lá lembra de José? Lá a interpretação do sonho do faraó, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, prosperidade e felicidade associada às vacas que estavam gordinhas. Então, sempre tem esse elemento na Bíblia. Tá? Quem quer ler para a gente aqui? Gênesis 27 e 28. Eu levo o microfone. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Irmãos, esse texto é bonito demais, irmãos. Só que se eu não souber os elementos que estão nele, eu só vou entender que tem gordura, mosto, terra. Então, a gordura, para a gente se apropriar do símbolo que está sendo utilizado, quer dizer alegria, sustento, prosperidade. Tudo com ênfase à felicidade. Existe outro elemento aí também nesse texto de Gênesis, que fala que Deus iria fartar, através dessa bênção aí, a pessoa, o personagem, de mosto. É outro símbolo. Tem. Como está aí? Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu, que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho.
justamente o símbolo da gordura associado à questão da prosperidade. Dependendo da tradução, aí foi bem interessante essa diferença, para poder trazer para os irmãos. O hermeneuta, a pessoa que vai fazer a tradução da língua original para a nossa língua, ele pode escolher duas formas. Aí depende do comprometimento do tradutor com relação a algumas normas na hora da tradução. Se a gente for pegar a Bíblia a mensagem, a Bíblia NVI, a Bíblia NTLH, eles têm como compromisso traduzir para uma linguagem que seja uma linguagem contemporânea, a língua que a gente utiliza no dia a dia nas ruas. Outras versões bíblicas vão ter um compromisso com a língua erudita, fazer a tradução mais precisamente possível com relação à língua original. Então, nesse caso aí, a gente já tem uma tradução e, ao mesmo tempo, o que a gente chama de paráfrase, que é a explicação em cima daquilo que foi entendido sobre o texto. Então, é algo interessante para os irmãos, na hora que a gente vai escolher uma versão bíblica, que você vai pegar, gostei da Bíblia tal, dá uma lidinha lá a respeito das informações dela, na contracapa, para saber se é uma tradução ou se é uma paráfrase. Porque, às vezes, na paráfrase, a gente corre o risco da pessoa impregnar no texto a sua própria opinião. Não é a questão, que aí está bem adequado, tá? Mas é interessante isso. Só para os irmãos entenderem porque tem uma tradução tão diferente da outra, tá bom? Bom, hebraísmo de contraste. E aqui eu já citei para os irmãos e eu faço questão de citar de novo para os irmãos entenderem muito bem. Salmo 35, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quando nós vamos ver uma colocação como essa, não existe o entendimento linear de tempo, etapa após etapa, que depois do choro, principalmente considerando o choro como um período da noite, quando passar o período da noite virá a manhã e, consequentemente, a alegria. Não quer dizer isso. Vocês vão ver pregações adoidado aí, falando que irmão, você está triste hoje de noite, mas amanhã o Senhor vai te honrar. Não quer dizer isso. A comparação ali é um paralelismo de contraste, em que o choro é comparado com a noite, assim como a alegria é comparada com a manhã, e a gente sabe que se você pegar de noite e acender um fósforozinho, as trevas não conseguem prevalecer nem com aquele fósforozinho que você riscou. Imagina quando vem o dia de Deus. Então está dizendo ali que quando vem a alegria de Deus, não tem tristeza que prevaleça. Paralelismo de contraste. Preciso entender as expressões do texto para decodificar o que o texto me diz. Quem quer ler para a gente Malaquias 1, 2 e 3? Botar os irmãos para ler Malaquias. Malaquias é um texto bem interessante. Até aquela passagem do dízimo lá é bem interessante. Vou castigar os seus filhos e esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifício. E, além disso, vocês serão levados para o lugar onde as fezes são jogadas. Amém. Está na Bíblia, irmãos. Bom, em algumas versões deve estar, ao invés de local das fezes, escrito monturo. Alguém tem monturo na versão aí? Existe também uma passagem no Novo Testamento em que Jesus fala: melhor é, se o teu olho te escandalizar, que você pegue o teu olho, arranque fora e jogue no lixo, ou no monturo, depende da tradução. O que é o monturo? Os irmãos têm uma ideia muito bem na cabeça a respeito do que é lixão, né? Lixão é um local longe da cidade, onde tudo que é de ruim que está na cidade, de lixo, a gente joga lá. Não é um local cheiroso, não é um local agradável, não é um local bom de se estar, é um local triste. Só que a Bíblia trata muito a respeito disso. Quando Jesus fala, lance no monturo, lance no lixo o teu olho, quando o texto está falando aí, vou esfregar a tua cara nas fezes ou no local onde vai o lixo, o que Deus está querendo dizer? O que Jesus quis dizer? O monturo é um local onde o verme come o dia inteiro, outro texto vai falar, e que o fogo nunca se apaga.
Dá alguma ideia? Tá certinho. Vou pedir outra versão. É 1, 2 e 3. Porque aqui está assim, viu? Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. E aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Está diferente. É 1, 2 e 3. Então, perdoe minha falha. Então, por isso está tão diferente, ninguém me fala, vocês só olham para mim assim, que diferença de tradução é essa? Esse tradutor é mágico, né? Não, ótimo. Assim, com os irmãos, eu sempre boto a anotação aqui, porque eu tenho uma certa dificuldade de decorar números. Embora eu seja da área de exatas, trabalho com número o tempo todo, eu me esforço para decorar alguns versículos com o endereço, isso é muito importante, mas eu não consigo decorar tudo, né? Então, na hora que leio, eu estou confiando ali certinho. Bom, então pegando a primeira versão, só para poder explicar o que é o monturo, terminando, aí é realmente esse local de lixo onde é lançado. Tem outro texto que diz que nesse local o fogo não para e o verme não para. É uma alusão ao inferno e à forma com que você está pensando. O que Jesus fala? Lança teu olho lá no monturo, joga no lixo. É melhor que você pegue aquilo que te leva a ver coisas que te propensam, ou te coloquem propenso a ir para o inferno, pega essas coisas e jogue no inferno, do que vá você no lugar dessas coisas. E aí eu vou parar por aqui e vou para outro texto. No caso do lugar de Malaquias ali, compara-se Esaú com Jacó. Utiliza-se a figura de Esaú e a figura de Jacó. Não é para a gente ser Esaú, nem a gente ser Jacó, mas é utilizado uma comparação, um paralelismo de contraste, para poder dizer que Esaú não foi legal e que Jacó foi legal. Agora, a coisa mais interessante, o que significa a palavra Jacó? O nome. Bonzinho do Senhor? Usurpador. Jacó é um nome tão ruim e expressava tanto a ruindade desse personagem, que Deus, quando chama Jacó para si, fala, eu tenho um futuro para você, eu tenho um plano na tua vida, a primeira coisa que Deus faz é, tu não chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Então o nome Israel, quando Deus muda o nome, é uma outra coisa de hebraísmos, Deus está mudando também a sua função na vida, na terra. Então, continuando, hebraísmos de contrastes, muito encontrado na Bíblia, aí a gente tem casa feita por mãos, indicando o corpo mortal. Existe uma alusão. Nós somos casa, nós somos templos do Espírito Santo. Não somos? E aí a Bíblia vai falar que Deus irá morar num local ou num templo não feito por mãos. Só que nós, em alguns momentos da Bíblia, somos comparados à casa feita por mãos. Aquela casa que cai, que pode ser derrubada, que a tempestade pode colocar no chão, que o furacão pode levar. Em outros momentos, o corpo é comparado como uma casa não feita por mãos. Então, o que Deus está falando é que Ele vai morar em nós quando nós nos tornarmos casa não feita por mãos, feita por Ele, restaurada por Ele, reconstruída por Ele, que não mais se acaba. Isso é muito importante de entender. Faço só um parênteses de 2 segundos. Se nós tivermos em nossa vida um comportamento que não expressa aquilo que o Espírito Santo tem como vontade de nos transformar dia após dia à semelhança dele, se nós não tivermos compromisso com isso, nós tivermos em nosso coração apenas uma vontade de cumprir com a religiosidade que o mundo diz que é interessante para ser cristão, nós não temos pacto com Jesus. Nossa casa é feita por mãos e qualquer vento pode derrubar. Ele só vai estar em nós e morar em nós de forma permanente se Ele mesmo fizer a casa. Isso é muito importante. E quando a gente vai olhar, por que o cristianismo está assim hoje? Porque as casas são feitas por mãos. Jesus não está construindo as casas. E a culpa de quem? De Jesus? Nossa. Outra comparação a respeito de corpo, né? Corpo terrestre, tabernáculo, é um símbolo utilizado muito na Bíblia, com comparação ao corpo onde o Senhor reina. Nós somos tabernáculo do Senhor? Irmão, não quer dizer não.
O tabernáculo foi construído, lá na época de Moisés, como sendo um local de sacrifício, de culto temporário, terreno, e ele foi arrastado pelo deserto durante o período de peregrinação, até se chegar na Terra Prometida, onde o tabernáculo foi abandonado, e através do projeto de Davi e o trabalho de Salomão, foi construído o templo do Senhor, local definitivo. O tabernáculo é temporário e associado a essa terra. O templo é o local definitivo da morada de Deus. Eu não quero ser tabernáculo, eu quero ser templo. Se eu não entender esses elementos, eu me aproprio de palavras e de coisas na Bíblia que eu não estou entendendo nada. O que está dizendo? Isso daqui é uma tabelinha, os irmãos podem olhar depois. Vamos avançar. Hebraísmos de poder e força. A gente pega muito. Deus é um rochedo. Deus é um alto refúgio. Socorro bem presente na angústia. O que quer dizer essas expressões? Deus é um rochedo, irmãos? A gente vai viajando aqui para Salvador, passa lá perto de Milagres, vê um bocado de rocha. Eu não consigo imaginar Deus aquelas pedras. Eu imagino Deus como criador das pedras, mas as pedras não são Deus. Mas a Bíblia é verdadeira. E por que a Bíblia fala que Deus é um rochedo? Segurança. Você consegue chegar lá no rochedo e bater no rochedo com a mãozinha até ele quebrar? Ele é bem forte, ele é bem resistente. É preciso tecnologia, que a gente tem hoje, para poder chegar lá e conseguir desmontar aquele rochedo. Primeira coisa que eu observo no texto, e que eu posso traduzir e interpretar como Deus sendo rochedo, Deus é estável, Deus não muda. E Deus não muda em termos de sua própria pessoa, de sua providência e como socorro. Em outros textos, a gente vai ver uma alusão a isso também. O salmista vai falar: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. É uma alusão também ao rochedo, ao lugar alto, ao monte. O rochedo é o local onde a gente pode ir e estará seguro. É um contraste com vale, com areia. Então, quando eu olho, rochedo é Deus e o mundo é areia. Deus é uma rocha e o mundo é areia. Então, é um elemento bem forte para a gente poder entender. Agora a gente entra aqui na comparação. Mostrei alguns símbolos e alguns elementos para os irmãos para a gente poder entender. Existem símbolos durante a Bíblia inteira. O tempo todo na Bíblia a gente vai encontrar símbolos. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não é cordeiro, mas ele se parece. É por isso que é utilizado o símbolo na Bíblia. Existem dois tipos de símbolo na Bíblia que a gente pode reconhecer, e é muito interessante a gente reconhecê-los para poder tanto nos auxiliar na questão da nossa própria fé, quanto no entendimento da palavra. Existe o símbolo puro, como, por exemplo, a gente pegar na Bíblia e Deus falar, lance a tua sandália, teu sapato sobre Edom. O sapato é um símbolo. Existem símbolos que são tão importantes que eles são promovidos a tipos, como o cordeiro, que representa Jesus. O símbolo, quando ele é promovido a tipo, ele tem uma importância tão grande e profética que ele passa a ser utilizado não mais como uma coisa comum de representação, mas como o próprio elemento a ser representado. E é por isso que a gente chega e fala: Jesus é o Cordeiro de Deus. A gente não fala, por exemplo, que ao Jesus pisar no Monte das Oliveiras e colocar o pé, que tem uma passagem lá no Apocalipse, falando que Jesus é o pé de Deus. Mas cordeiro ele é. Por que um tipo tem essa promoção? Por que um tipo é importante? Porque reflete verdades ocultas e maravilhosas dentro da palavra. E de cunho profético. Quem profetizou que Jesus viria e que morreria em nosso lugar, de forma a parecer com cordeiro? No Velho Testamento, onde a gente encontra isso? Aí é no Novo Testamento. No Velho. Isaías. Quando eu vejo um símbolo cordeiro, que está num livro profético, e que é confirmado no Novo Testamento, o símbolo, ele deixa de ser símbolo e passa a ser tipo. Então, o cordeiro é tipo de Cristo. Principal característica do cordeiro. O que cordeiro é? Se perguntar para o meu filho, ele vai falar: ele é fofinho. Né?
Ele é manso, humilde, ele não reclama nem quando vai ser morto. Você tira a lã dele com facilidade, é diferente de outros animais. O cordeiro, ele é manso. E manso na Bíblia, não é aquele bichinho que você chega assim, deixa eu fazer um carinhozinho, e ele chega lá e aceita, não. Manso é aquele que obedece ordens, aquele que cumpre a lei. Por isso que Jesus vai falar, aprendei comigo, e vede que eu sou manso e humilde de coração. Manso não é que Jesus botava a cabecinha para os apóstolos fazerem carinho, não. Manso é porque ele se submetia à vontade de Deus. Representação do Cordeiro, Jesus foi manso, ele aceitou aquilo que ele tinha que fazer, porque ele mesmo tinha planejado fazer isso, ele é Deus, foi fiel à palavra, fiel àquilo que ele tinha estabelecido e morreu de biquinho calado. Eu vou levar aí, meu querido. Se você puder, fala alguma coisa sobre aquele texto que fala, lança o teu pão sobre as águas, e depois de alguns dias o acharás. Tenho uma certa dúvida sobre isso. Texto interessante. Os irmãos já jogaram o pão em cima da água? Já fizeram o teste do profeta? Bom, se os irmãos não fizeram isso, eu já fiz. Não foi teste com Deus, não foi prova com Deus, tá? Foi simplesmente para ver o que acontecia. Coisa de criança, né? Lançar o pão sobre a água e depois de 8 dias, né? Aquele texto que fala. Bom, nesse texto específico, o que Deus está falando a respeito disso é, primeiro, a alusão do pão. O pão normalmente tem a ver com sustento e provisão de Deus. Ponto 1. A água, ela vai depender do local. Eu estava até conversando com minha esposa essa semana sobre uma passagem. Os irmãos lembram que Jesus expulsou os demônios de um determinado personagem bíblico e os demônios correram para uma manada de porcos e os porcos ainda pularam dentro do mar? Eu não sei se os irmãos têm pulga atrás da orelha com relação a essa passagem, mas Jesus sendo Deus e tão poderoso, por que deixou que os demônios fizessem aquela maldade com os porcos e botou os bichos para se suicidar pulando no mar? Com o dom dos porcos, né? Ainda teve os porquinhos, que hoje a defesa dos animais ia cair matando em cima de Jesus. Por quê? A questão dos porcos eu vou pular e vou me concentrar a água, que é justamente para poder explicar a ideia do pão. Se a água na Bíblia for oriunda do mar, não é coisa boa. Ela representa na Bíblia a habitação final dos demônios. A gente percebe muito essa presença desse símbolo quando a gente olha em Apocalipse e que vai falar muito a respeito do mar, do mar, do mar. O mar, a besta que emerge do mar, não é um bicho que saiu da água. O mar representa o governo do mundo e todos os elementos do governo do mundo. E a besta que emerge do mar, ela está saindo dentro dos elementos do mundo. É um representante que sai do mundo, eleito pelo mundo, representando as vontades do mundo. Um ser humano. Só que sai do mar. Se vier do rio, já tem outra alusão. A água salgada tem uma representação e a água doce tem outra representação. A água doce, ela tem alusão com rio, e eu vou trazer de uma forma um pouco mais forte para o rio de Deus, tá? Para a gente poder entender. Em Apocalipse também fala do rio que procede do trono. Em Ezequiel 47 fala do rio que procede debaixo do templo. E a gente vê várias passagens a respeito de rio. Água doce, não salgada. Outra alusão de água salgada como coisa ruim está no próprio Ezequiel 47, que vai falar que o rio que procede do templo, ele caminhará até chegar às águas do Mar Morto, que é o local onde tem mais sal em água na face da terra, a ponto de nada sobreviver lá, e vai curar as águas. E as águas passarão a dar muito peixe, e ao redor passará a haver muitas árvores. Aí tem outras questões. Exatamente. Está acontecendo um processo de troca das águas por causa do lençol freático. Tá interessante lá. Eu estava lendo a respeito disso, acho que foi na chamada da meia-noite, desse texto aí, desse fenômeno que está acontecendo hoje. Do fim dos tempos. Eu não sei se eu posso colocar isso como um sinal verdadeiro, porque tem muita representação em Ezequiel 47, a tomada de Ezequiel 47, que não daria a entender que é um fenômeno realmente físico. É algo dentro do coração das pessoas.
Mas aí voltando, então tem essa representação. Lançar o pão sobre as águas é você ter confiança em Deus ao ponto de contar com Ele e ter certeza nele, que você depositando nele todo o teu sustento, tudo aquilo que você tem e aquilo que você é, lançando sobre ele, por isso que a água é doce, não é salgada. A ponto de que você saberá que mesmo abrindo mão de tudo, depois de um período, que é o que o texto está dizendo, você vai receber isso de volta. Traduzindo assim para o nosso português, né, é o seguinte: confia em Deus, lança tudo que você tem nas mãos dele, tenha certeza que Ele é o teu provedor e Ele é o teu tudo, que se você lançar tudo nas mãos dele, você encontrará tudo nele. Você não vai perder nada. E a gente tem isso confirmado, e aí, por isso que a gente pode falar a respeito disso, apesar de ser um texto diferente, aquela passagem no Novo Testamento, que a gente conhece muito bem, que nós devemos esperar em Deus, confiar nele todas as coisas, porque tudo Ele fará. Bom, então, representações aí, né? Então, símbolo é uma figura, objeto, número, emblema que pode representar uma verdade moral ou religiosa. Sapato, ouvido, rochedo, pedra, uma série de coisas. As realidades sobrenaturais da religião judaica eram expressas por símbolos e objetos concretos. Eles utilizavam muito isso. E aí vem uma questão bem interessante. Os irmãos já ouviram falar em maçonaria? Maçonaria usa símbolo muito, tudo simbólico. E uma partezinha, pequenininha, no pequeno conhecimento que a gente tem, que eu nunca fui maçom, a gente ouve falar, se inspira em alguns elementos da própria cultura judaica. O simbolismo representado. Quando você passa na frente de todo o templo maçom, existe, por exemplo, 2 colunas na frente. Elas têm nomes e são inspiradas em colunas do Templo de Salomão. Cajado é um símbolo de liderança e regência. Casamento é um símbolo de união entre Deus e Israel. O cetro é um símbolo de autoridade. Irmãos, deixa eu falar a respeito disso para poder encerrar, que chegou o nosso horário. Quantos aqui vão com Jesus morar na Nova Jerusalém? Eu vou botar minha mão para baixo aqui. Ó. E aí eu vou trazer para os irmãos uma novidade. Se a gente for estudar Apocalipse do início ao fim, e é importante a presença do contexto, lembra que eu falei para os irmãos? Lá no final de Apocalipse, capítulos 20 e 21, a gente vai ver que, na verdade, a Nova Jerusalém, a cidade santa, é a noiva do Cordeiro. Quem é a noiva do Cordeiro? Nós não vamos morar na Nova Jerusalém, nós somos a Nova Jerusalém, a morada permanente do Senhor, onde o Senhor vai se fazer presente todos os dias. E a Bíblia vai falar que nesse local, a Nova Jerusalém, não será necessário mais sol, nem mais lua, nem qualquer outro tipo de luz, porque o Senhor será a própria luz. Se eu não me ater, se eu me ater a pequenas passagens de texto e não entender, não procurar, dentro do contexto, a representação simbólica completa, eu vou entender parte. E o que a gente percebe muito bem na cristandade, no mundo cristão, é que os cristãos, na música, na pregação, nos livros, não estudam a Bíblia, mas se atêm a pequenas passagens que representam, na verdade, a sua própria fé, e não a fé bíblica. E é por isso que a gente vê tanta coisa esquisita acontecendo no mundo hoje. Nós somos a morada permanente do Senhor. E aí, encerrando mesmo, só mostrando para os irmãos os símbolozinhos. Os irmãos já ouviram falar em cetro? Cetro era um pequeno bastão que representava a autoridade do rei. Cajado, ficou meio apagado por causa da luz, era um bastão de madeira. Normalmente na ponta havia uma curva, que era utilizado para poder pegar a ovelha e tirar de locais onde ela caía, que eram de difícil acesso. Tá? Aqui o cajado e aqui o cetro. O pastor apacenta as ovelhas com quê? Com cajado. Mas lá em Apocalipse diz que Jesus comandar com cetro e vai compartilhar esse cetro com a igreja. É onde vai falar que nós somos co-herdeiros do trono. Nós vamos governar juntos com Cristo. Por que ele não vai passar o cajado? Pastor só tem um. É ele. Governar, a gente pode até governar, se ele for o nosso pastor.
Ele é o nosso pastor. Só mostrando duas representações simbólicas para a gente poder fechar. Bom, nessa introdução a hebraísmos, que eu mais conversei do que mostrei, é uma apresentação, a gente vai encerrar na próxima aula, tá? Aí eu vou pedir para os irmãos para não faltarem, porque a gente vai trabalhar com alguns textinhos bíblicos de interpretação, tá? Vou passar alguns casos para a gente poder interpretar e finalizar a nossa disciplina. É muito denso esse conteúdo, eu entendo, o hebraísmos é uma coisa um pouco complicada, mas ela é extremamente importante para o nosso entendimento bíblico. Eu queria que a gente tivesse mais tempo, porque uma disciplina como essa a gente passa no seminário pelo menos 30 horas, e aqui a gente vai passar 5. Eu dei uma esticadinha para a gente conseguir estudar um pouco mais, tá? Mas tem a apostila, tem o materialzinho lá na página. Ah, me desculpe, eu botei lá em cima e não falei, né? O hagiógrafo é o escritor do texto sagrado, o autor do livro. Então, quando você pega carta de Paulo, Paulo é um hagiógrafo. Né? Hagios é uma palavra que é utilizada no Novo Testamento do grego, que quer dizer santo, separado. E grafos quer dizer escritor. Então, o santo escritor. A gente usa hagios também para poder representar o nome santo, né? Aqueles que são chamados para serem santos é hagios também, do grego. Coloquei e acabei me atendo à figura e esqueci de falar para os irmãos aí. Bom, então assim, é uma disciplina bastante importante, tá? Eu peço aos irmãos que, no tempinho que os irmãos tiverem extra, procurem lá na página, entrem lá, dá uma olhadinha no material que está mais amplo do que aquilo que a gente apresenta aqui, porque a gente não tem tempo suficiente para apresentar tudo. A apostila também está bem densa, tem bastante material, além do que eu falo, porque a gente acaba tendo que pular algumas coisas, e vai ser muito importante para os irmãos entenderem e começarem a interpretar de forma mais profunda a Bíblia. E aí eu quero só fazer uma ressalva. A prova da disciplina anterior está desde semana passada no ambiente. Eu me esqueci. Não achou, não? Então, vou observar com os irmãos ali na porta para a gente ver. Pegar algum estudo de caso para a gente olhar lá dentro. Ela está lá desde semana passada, vou ver o que foi que aconteceu. E aí, assim, a gente vai ter disponível lá 1 mês para os irmãos poderem fazer, a partir de hoje. Tá? Na semana passada, acabei me esquecendo de avisar, porque o tempo correu, mas está lá disponível. São 10 questões, os irmãos têm 2 horas para fazer e tem 3 tentativas para poder acertar. Quando terminar lá, tá, os irmãos podem submeter a avaliação e já vai aparecer automaticamente a nota para vocês. Tá bom? Não, anterior, eu estou esperando passar esse momento de festividade, que está meio apertado para o pastor, né? Que aí passou agora, só que o pastor acabou indo pregar fora. E aí eu estou esperando acalmar as coisas para mim não colocar muita carga em cima dos ombros do nosso pastor, que ele já tem muita coisa para poder fazer. Aí estou deixando passar um tempinho. Na semana que vem eu já creio que ele me passe.